Irmãos, estamos estudando o livro do Apocalipse. Qual o capítulo que nós estamos mesmo, gente? Capítulo 11, muitos irmãos acompanhando aí pela internet. Então, já abra a tua Bíblia no capítulo 11. Nós estamos falando no capítulo 11 e por entender que se trata de um texto cheio de simbologias, nós estamos entendendo que as duas testemunhas é uma representação nominal da igreja do Senhor. Os irmãos lembram disso? Nós estamos olhando por essa perspectiva, a igreja, duas testemunhas, o povo de Deus no Antigo Testamento, povo de Deus no Novo Testamento, o povo da antiga aliança, o povo da nova aliança e que sai para vencer. Trouxe aqui o comentário da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, a Bíblia muito respeitada aí, o seu comentário, ela sugere que pelo fato das duas testemunhas serem identificadas, serem colocadas como os candelabros, e isso nós vemos no verso 4, está com a tua Bíblia aí, veja aí, o verso 4 está falando, né? O verso 4, então a Bíblia de Genebra, ela sugere que a revelação aqui das duas testemunhas trata-se da igreja. E eu não tinha visto isso na semana passada, e eu falei, é isso aí mesmo, né? Trouxemos aqui a visão do Dr. Russell Shedd, a interpretação do Shedd também, sobre essa questão, e isso é muito importante que nós entendamos isso. É a igreja de Jesus que sai para vencer. Vencer o quê? A pregação do evangelho, né? Nós não cantamos, nós não lemos que nem o inferno poderá, né, destruir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a igreja vencedora. Não significa a sua vida, a minha vida. Talvez nós sejamos como os próprios apóstolos, sejamos, né, dizimados, vá lá saber, mas a mensagem do evangelho, ela permanece. Ela cumpre o seu objetivo. Esse é o ponto. Então, nós participamos de uma igreja vencedora. Olha como que isso é muito importante. Não significa que nós somos vencedores e vamos conquistar todas as coisas e não vai dar nada de ruim para nós. As pessoas entendem isso? Não é isso. A igreja ela é vencedora porque ela carrega a mensagem de Cristo. Ela é testemunha de Cristo Jesus. E isso é invencível. O inimigo, Satanás se levanta, as forças hostis se levantam, mas não pode destruir a igreja de Jesus. Amém, gente? Muito bom. E aí, meus irmãos, nós temos falado que na revelação do Apocalipse é sempre assim, mais do que um caráter que recapitula, né? Mais do que um texto que é recapitulativo, que fica recapitulando. Mais do que isso, o texto do Apocalipse tem esse caráter espiral, entendeu? Que está ali circulando, chega sempre no mesmo ponto, mas vai crescendo e vai acumulando novas informações, e o Senhor vai trazendo mais dados aqui para que a gente consiga entender, e a história ela vai sendo contada, recontada, de novo ângulo, e aí tem um dado novo, tem uma informação nova, mas nós já falamos, né, nessa visão espiral, que você tem aí como se fosse uma série em 7 partes, que o Apocalipse está sendo contado e recontado, isso é muito legal, e se você perdeu isso, sugiro que você entre lá no canal da nossa igreja, e principalmente lá no tempo que nós vimos a introdução do Apocalipse, nós falamos, né, dessa marca que o Apocalipse está sendo contado, recontado, e você tem 7 vezes sendo contado. Então, hoje nós vamos ler aqui o verso de número 7. Vou pedir para colocar, para quem está em casa, quem está aqui, está com a Bíblia aí. Aí diz assim o verso 7, nós fomos até o 6, na semana passada. Aí o verso 7 diz assim: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Então, olha só, o verso 7 está dizendo, quando tiverem quem? As testemunhas.
Nós estamos partindo do princípio que é a igreja. Quando a igreja ela tiver concluído o testemunho. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Quando a igreja tiver cumprido a sua missão, a missão de entregar o evangelho de Jesus Cristo. Daí diz que a besta ela vai surgir do abismo e vai falar e vai fazer guerra contra as testemunhas. E pasmem, a besta vencerá e matará as testemunhas. Então, perceba, vamos lá. Para a gente construir aqui o nosso raciocínio, veja, irmãos, que a igreja ela tem um tempo definido para cumprir a sua missão. Os missionários aí presentes, a igreja ela tem um prazo para cumprir a sua missão de dar o testemunho do evangelho. E é óbvio, isso é claro, é Deus quem determina isso. Então, veja só, o grande objetivo para o qual as duas testemunhas foram chamadas, né, foram trazidas, ou seja, a igreja, qual é o grande objetivo? É louvar a Deus, sim, é louvar a Deus, é adorar a Deus, é adorar a Deus. Ser consagrada? Sim, é ser consagrada, mas nós temos uma missão, que é o ID, concordam comigo ou não? Né? Jesus ele entrega isso para a igreja, a missão de dar o testemunho. A igreja ela é testemunha do evangelho, do poder de Jesus, o poder que salva, da graça que salva. A igreja sou eu e você. Para pensar um pouquinho nisso. Nós levamos, Niva, o nome do Senhor conosco. Né? Aonde nós vamos, né? Tem até um hino lá, leva tu contigo o nome, leva tu contigo o nome, né? Nome bom, doce é a fé. Nós carregamos esse nome. A igreja tem isso. Agora, pelo que nós vimos aqui, tem um tempo. Veja que João, ele comeu, no capítulo 10, se você está vendo aí, ele comeu o livrinho. E o livrinho que ele comeu era para dar testemunho diante dos reis, dos povos, das nações. Ou seja, o povo de Deus, ali diante do santuário, o santuário foi medido para testemunho, para testemunhar. Então, o que está envolvendo aqui? Capítulo 10, nós estamos nesse interlúdio, viu? Não vamos esquecer disso. Parou ali na sexta trombeta, está para tocar a sétima trombeta. Nessa pausa, nesse interlúdio, está falando da missão da igreja. Né? João, ele come o livrinho. Para que ele come o livrinho? Para testemunhar. Aí nós chegamos aqui, o Senhor trazendo essa informação novamente. Tem as testemunhas estão lá para cumprir a missão. Testemunha, do grego mártir. Eles são mártires. Ou seja, mesmo que a nossa vida corra risco, mas nós temos que cumprir a missão. Somos mártires, somos testemunhas do Senhor, e o testemunho, ele tem que ser entregue, ele tem que ser dado. Então, Deus, ele ordena que a igreja complete essa missão. E enquanto a igreja cumprir a missão, enquanto for o tempo de cumprir a missão, meus irmãos, a igreja vai vencer. Novamente, em que sentido? Sentido de que o evangelho ele vai chegar no ponto que Deus estabeleceu. Vai alcançar os escolhidos do Senhor. Não tem como fugir. O evangelho é um sucesso. E o evangelho ele serve para salvação, mas vimos a semana passada também que o evangelho é pedra de tropeço. Serve a mensagem para salvar, a mensagem é para condenar quem rejeita. É incrível. Então, a mensagem do evangelho, ela alcança o seu objetivo, não tem como. Seja para a salvação, seja para a condenação. E aí, o evangelho, as testemunhas, elas saem para vencer. Perceba que na primeira parte aqui que nós lemos, esses dois candelabros, essas duas oliveiras. O que é as oliveiras da Bíblia? É povo de Deus. É o povo de Deus. Candelabro, o que é candelabro? No Apocalipse, nós já vimos lá no comecinho, quando Deus
ele manda a mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse. É o candelabro, está ali no capítulo 1 de Apocalipse. Então a própria Bíblia revela. O candelabro é a igreja de Jesus. Agora veja que essa igreja, ela sai para vencer, ela tem autoridade, ela sai para vencer e nada pode destruir essas testemunhas, porque está cumprindo a missão de pregar o evangelho. Sabe o que faz me lembrar? Faz lembrar o seguinte, quando a gente percebe que tem um tempo definitivo, Mateus capítulo 24, 14. Eu vou pedir para que você leia comigo. Veja Mateus capítulo 24, 14, diz o seguinte: e esse evangelho, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então o que vai acontecer? Virá o fim. Está tudo interligado. As palavras de Jesus. As palavras de Jesus em seu ministério terreno aqui em Mateus, as palavras de Jesus em Apocalipse, que é Jesus ali revelando a João. Está tudo interligado. Então tem o tempo, esse tempo, quando o evangelho, se liga nisso, talvez você não pegou ainda o fio da meada. Olha só, quando as testemunhas pregam o evangelho, quando chegou ali o tempo definido por Deus, pronto. Vai chegar o fim. Quando alcançar, né, as nações, quando todos conhecerem o evangelho da graça, quando todos ouvirem, não é todos no sentido, tem uma questão semântica, não é o indivíduo, entendeu? As sociedades, o evangelho está sendo pregado. Então, alcançou isso, é o Senhor quem está no controle do relógio celestial. Quando chegar esse momento, então virá o fim. Agora, olha só. Cumprida a tarefa, o texto que nós lemos aqui no verso de número 7, quando a tarefa for cumprida, o evangelho for concluído, dá uma olhada na tua Bíblia, quando tiverem concluído o testemunho, se lê com as palavras de Jesus, quando todos ouvirem o evangelho, quando for concluído, a palavra de Deus está dizendo aqui que as testemunhas elas vão se tornar vítimas, né, da cólera, do ódio dessa besta que surge aqui, né? O ódio dessa besta. Então, vai haver, meus irmãos, uma aparente vitória da besta contra a igreja. Vai ter um tempo, uma momentânea vitória da besta. Observe ainda no verso 7 que essa besta, ela surge do abismo e ela vai pelejar, ela vai batalhar contra as testemunhas e vai vencer as testemunhas. Vai vencer e vai matá-las, vai matar as testemunhas. Né? Esse é o significado proposto para a mediação que nós vimos ali, quando vai medir. O Senhor está falando, né, da medição, melhor dizendo aqui, do santuário. O santuário de Deus. E aí do lado de fora, do lado exterior do santuário, está dizendo ali no verso 2, que ficarão ali os gentios. Então, e depois, ainda por cima, está dizendo o seguinte, que os gentios por 42 meses vão pisar a cidade santa. Né? Para quem está acompanhando, lembra que nós estudamos isso ali no verso 1, no verso 2, eles vão pisar por esse tempo, 1260 dias, 42 meses, a cidade santa. Então, é um tempo hostil, é um tempo de perseguição, é um tempo de sofrimento, é um tempo de martírio, e a igreja de Jesus, os fiéis, eu comecei cantando aqui, os remanescentes do Senhor, devem estar preparados para esse momento, que é um momento sério. E é a palavra de Deus que está dizendo que vai acontecer. Agora, para nós que estamos caminhando aqui no Apocalipse, a gente vai perceber que o termo besta ainda não tinha surgido. Nós temos a primeira menção, né, da besta aqui no capítulo 11, aqui no verso 7. O autor, ele já entra falando da besta como se fosse familiar para a gente, como se a gente já tivesse ouvido. Ele fala, né, a besta vai
ela vai vencer as testemunhas. Como se a gente já soubesse. Mas, na verdade, é a primeira vez que aqui no Apocalipse está fazendo menção, ele está citando, né, essa besta que se levanta contra a igreja de Jesus Cristo. E, de novo, naquele sistema de recapitulação, aquele sistema espiral que nós estamos dizendo, essa besta ela vai surgir novamente, sabe aonde? No capítulo 13. A gente não vai entrar no capítulo 13, mas se você quiser dar uma folhadinha, você vai perceber que lá no capítulo 13, a besta novamente, ela se levanta, né? É o mesmo cenário, é o mesmo quadro, a história sendo recapitulada, sendo contada, a besta, a mesma besta, ela vence a igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, essa besta é o abominável da desolação, que Paulo fala sobre ele. Daniel fala sobre Antíoco IV, o abominável da desolação. O que é isso? É o sistema do anticristo, que se levanta para querer destruir a igreja. E esses termos todos, o anticristo, o iníquo, a besta, o abominável da desolação, todas essas expressões você encontra literalmente no texto sagrado, na palavra de Deus. Então, quer ver só? Olha aqui, meus irmãos. A besta aqui no Apocalipse capítulo 11, 7, é bem possível que esteja remontando aquilo que nós já tratamos em Daniel capítulo 7. Né? Nós estudamos o Daniel capítulo 7, porque lá em Daniel capítulo 7, surge lá 4 bestas ferozes. Né? E ali, naquelas 4 bestas ferozes, para quem puxa na memória, também está lá na internet da igreja, são 4 governos. Né? Então, antes você pense que é um bicho tipo Godzilla, tal, essas coisas, não é isso. São 4 impérios, né? Então, na verdade, são quatro dominações mundiais. E a 4ª besta, meus irmãos, isso aqui eu peguei do estudo de Daniel, tinha 10 chifres. Tá lembrando? Lembra também? 10 chifres, dos quais surgiu mais um chifre que era mais forte do que os outros chifres. É uma besta, entendeu? E vai surgindo. Então, olha só, em Daniel 7:20, é isso mesmo, né? Tá lá em 7:20, essa besta, né? Esse maligno, esse ser maligno, ele faz guerra contra os santos. E veja, e prevalece contra os santos. Então, quando a gente chega aqui no 7:11, eu não sei se faz sentido para você. No 7:11 está lá as 2 testemunhas, que a besta sai para vencê-las e mata essas testemunhas. Mas veja, isso não é um outro quadro do Daniel, é a mesma coisa. Lá em Daniel capítulo 7, verso 20 e 21, são os santos. E essa besta, ela se levanta para vencer os santos, para prevalecer os santos. Está aqui também, quis saber a respeito dos 10 chifres, e o Daniel está querendo saber, né? E aí você tem que ler o capítulo todo. Eu peguei só esse trechinho aqui, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. E vai vencer. Quando você vai entrando no texto de Daniel, você vai ver que ele vai prevalecer. Então, esse é o mal que vai prevalecer. Então, esse iníquo, essa força maligna, essa besta aqui de Daniel 7 surge para vencer os santos, assim como a besta que vence as testemunhas em Apocalipse 7:11. Eu acho isso maravilhoso, porque tem tudo a ver, não tem, entendeu? Não está desconectado, não está desconexo, está tudo ligado, é incrível, a palavra de Deus é maravilhosa. Basta a gente pegar e estudar a Bíblia.
Essa besta que vence ali em Daniel capítulo 7 é a mesma besta que vai vencer a igreja em Apocalipse 13. Daniel 7, a besta vence. Em Daniel 13, é a besta. Entendeu? Os irmãos entendem? É a mesma, veja, não tem muitas bestas na Bíblia, gente. Não tem uma besta aqui, depois sai outra besta, depois aparece outra besta de novo. É uma só. Então é a revelação que o Senhor dá para Daniel, a revelação que o Senhor dá aqui para o João. Olha, o Daniel 7:8. Olha a arrogância dessa besta. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. O chifre que tem olho, que tem boca, é simbolismo. Entendeu? É um sistema que se levanta para destruir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então, é um mal que se levanta contra o Altíssimo, contra o povo, os santos do Altíssimo, do Senhor. E aí, segundo Daniel 7:25, é isso, 7:25? Põe para mim. Olha lá, Dani, olha lá o que está em Apocalipse. Um tempo, tempos e metade, um tempo. De novo. Entendeu? Está falando dessa besta, ela falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade, um tempo. No Apocalipse, são 3 dias e meio. Um tempo, 2 tempos e meio tempo. Né? Então tá aí, 3 dias e meio, um tempo, tempos que aqui no hebraico aponta para 2 tempos e metade de um tempo, Daniel 7:25. Então lá no nosso estudo de Daniel, conforme eu disse para os irmãos que eu fui dar uma buscada lá no que a gente tinha anotado, e já faz tempo, o ano passado, nós vimos que esse pequeno chifre, ele teve o seu cumprimento, e olha que legal isso aqui, irmãos, ele teve o seu cumprimento primeiro, porque Daniel, nós estamos ali 500 anos antes de Cristo. Essa revelação que Deus deu para Daniel, ela se cumpre, conforme nós falamos, em Antíoco IV, o Antíoco Epifânio, lá o Seleucida, e ele tentou desviar toda Israel do culto ao Altíssimo, do culto a Deus. Ele vai sacrificar lá porcos no altar de Jerusalém, né? E ele quer destruir todo o templo do Senhor. Nós vimos ali em Daniel que isso é muito bem relatado. Eu convido os irmãos a lerem primeira Macabeus. Ali em Macabeus tem todo esse relato. Não nos serve para efeito teológico, espiritual, mas para efeito de história dos judeus, história mesmo, da humanidade, serve muito bem. Então, a gente vê ali, né, tudo que aconteceu com esse maligno, com esse homem do mal, que está retratado ali em Macabeus, que fez parte da história, esse abominável da desolação. Então, num primeiro momento, meus irmãos, essa profecia de Daniel, ela se liga nisso, ela é manifestada, ela acontece ali em Antíoco IV, Antíoco Epifânio, mas numa aplicação mais ampla, tanto a profecia de Daniel como a de João, ela vai fazendo referências tanto à história do passado, quanto a momentos do presente, como também ao futuro escatológico, ao anticristo escatológico. Porque é isso, são essas ondas, até quando chega o fim. Né? O povo de Deus, ele sempre vai enfrentando anticristos, bestas que se levantam contra o povo de Deus.
Lá no Monte das Oliveiras, no seu discurso, Jesus ele profetizou a vinda desse mal, nesse abominável da desolação, em Marcos 13, 14. De novo, está tudo conectado, meus irmãos. Lá está dizendo o seguinte: quando vocês virem quem, gente? Está em letras grandes aí. Abominável desolação. Situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judeia, o que deve fazer? Fuja para os montes. Então, Jesus está falando sobre esse tempo, o tempo onde o povo de Deus vai enfrentar ferrenha perseguição, tribulação, como jamais vista. Está entendendo, gente? Sim ou não? Percebe isso? Olha, né? Veja, Daniel, João ali na visão do Apocalipse e Jesus dando o aviso. Que pena daqueles que não observam, que não querem ouvir, entendeu? Não levam a sério os avisos da palavra de Deus. Veja, e se Jesus falou, é justamente isso que vai acontecer. Ali tem uma outra referência, em Mateus 24, 15 também, você vai perceber. E aí o Senhor Jesus, ele vai dizer um pouquinho mais para frente, põe o verso 20. No verso 20, Jesus ele fala, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, por causa dos eleitos que ele escolheu. Deus abreviou tais dias. Incrível isso. Então, de novo, naquele sentido da recapitulação, naquele sentido aspiral, você vai percebendo surgimentos de anticristos na história, que a igreja vai atravessando, que a igreja vai enfrentando. Eu estava lendo um texto lá do Dietrich Bonhoeffer, e ele estava falando dos terrores da Segunda Guerra Mundial, e a igreja, ali naquela primeira parte ali do século XX, achava que ali já seria o arrebatamento. Tamanho horror da guerra, né? E é isso, mas você olha para a história, você vai percebendo, né? Toda essa onda que vai reverberando ao longo da história. Por exemplo, nós lemos a semana passada lá um trecho lá do autor lá do Zelota, Reza Aslan, e ele fala em detalhes, irmãos, lembram disso que nós lemos aqui? Ele, segundo as pesquisas dele, todos os horrores que os judeus enfrentaram no ano 70 do primeiro século, mas não são apenas os judeus, a igreja também. E aí eu fiz um levantamento rápido, coloca para mim, por favor, meus irmãos. Então, além daquele terrível acontecimento dos anos 70 do primeiro século, né, com a invasão do general Tito, do exército romano, mas você vê aí, olha, quanta coisa que foi acontecendo. Né? Em 1572, por exemplo, a noite de São Bartolomeu, onde as ruas da França corriam sangue, rios de sangue, Lyon, Paris, enfim, rios de sangue, cristãos sendo mortos, e Revolução Francesa, Revolução Russa, o século XVIII, ali na Inglaterra. Então, meus irmãos, tudo isso vai mostrando para nós esses homens iníquos que se levantam contra a igreja de Jesus. Em Lucas capítulo 21, verso 20, Jesus ele dá um alerta assim, olha, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Vejam, muitos crentes falam, olha, quando isso vai acontecer? E aí você vai ver os preteristas, e aí até com razão, eles vão dizer o seguinte, não, isso aqui realmente já aconteceu, essa profecia de Jesus, ela foi cumprida, e foi cumprida, né, literalmente ali no ano 70, e foi isso que realmente aconteceu para um povo que crucificou o Filho de Deus.
né? E essa invasão aconteceu aqui. Então, a gente percebe que ao longo dos séculos, esses eventos apocalípticos, esses eventos escatológicos vão sempre acontecendo conforme esses dados históricos que nós colocamos aqui. A igreja, muitas vezes, ela fica abatida, ela fica assustada, né? Quase que como um cadáver sem força. E isso me fez lembrar o texto profético ali de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Lembram lá do Vale dos Ossos Secos? Muitas vezes a igreja ela se sente assim, como o Vale dos Ossos Secos, mas que quando o Senhor toca, cria vida, é ressuscitada. Porque a igreja tem a mensagem da vitória. Isso nunca podemos perder de vista. Veja só, quando nós falamos desses eventos apocalípticos, esses eventos escatológicos que vão acontecendo no mundo, por quê? Porque talvez você não está acompanhando qual é a linha nossa que a gente está trabalhando. Daí você fala, mas pastor, mas não tem só um anticristo? Não, veja, há um espírito anti-Deus desde o Gênesis 3. Você ainda não tem a manifestação clara, pelo menos, do anticristo histórico final. Ele ainda não se manifestou, ele vai se manifestar. Mas o espírito do anticristo, ele circunda a terra desde a rebelião. Há esse espírito que paira sobre a humanidade. E tem aquele texto clássico que vocês já conhecem, que o João, o apóstolo João, ele diz ali em 1 João capítulo 2, 18, que ele fala lá? Vocês ouviram que o anticristo vem, mas ele fala, muitos anticristos têm surgido. Olha lá, muitos anticristos. Vai ter um anticristo final, escatológico, sim, mas muitos anticristos, né? E sabemos que a última hora ele fala. Aí, gente, eu falei aqui de João, nós estamos falando do Apocalipse, os epístolas de João, o próprio Senhor Jesus, Daniel, mas quando a gente olha para esses eventos e esses avisos desse homem abominável, desse homem iníquo, o abominável da desolação, o apóstolo Paulo também dá a contribuição dele. Paulo ele também dá, ele também traz aqui, ele fala sobre o homem da iniquidade. Ele usa outro termo. É governo contra a igreja. Ele fala do homem da iniquidade. No grego é o homem da ilegalidade. Ele fala do filho da perdição. Põe para mim, 2 Tessalonicenses 2,34. Que está desafiando as leis de Deus, né? E quer o poder para si. Ninguém de modo nenhum se engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha lá. O filho da perdição, ele diz, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Lembre-se que Apocalipse capítulo 11 está se referindo a Jerusalém. Nós já começamos com Jerusalém, né? O santuário. E olha que Paulo, ele está falando num outro momento, em outro lugar, mas olha a revelação que ele tem do Espírito Santo de Deus, tudo vai se encaixando. Ele fala, olha, esse filho da perdição, ele se levanta contra tudo que chama a Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se opor contra qualquer manifestação do culto ao Criador, culto a Cristo Jesus. Esse iníquo, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele vai se levantar contra a igreja de Jesus. E a gente percebe, estava vindo com a minha esposa, ela falou assim, bem, a coisa parece que já está se encaminhando cada vez mais. É só perceber. Esteja em oração, esteja preparado. Tem um pouquinho mais para frente, né? Põe aí 2 Tessalonicenses 9:10.
Aí ele fala do iníquo, olha lá. O aparecimento do iníquo é segundo, olha lá, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com engano e injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, meus irmãos, só para deixar claro aqui, a besta, o anticristo, é a figura central do Apocalipse quando se trata desse tempo aqui de hostilidade contra o povo de Deus. Então é o que se levanta, porque nós vimos nas trombetas que, presta atenção para você fazer uma divisão. A gente viu nas trombetas que Deus vai mandar poderes do céu contra uma terra que não quer saber dele. Então, e nós temos falado que o povo de Deus, o Senhor ele fala, olha, não vai estar seguro, assim como o povo de Deus esteve seguro em Gósen, lá no Egito. Então, isso é uma parte do fim. Né? Deus manifestando a sua ira, o seu juízo sobre uma terra que não quer saber dele. Por outro lado, a igreja ela também padece. Ela padece porque ela serve para pregar, ela serve para testemunhar, e esse iníquo aqui, segundo a palavra de Deus, vai se opor, vai se levantar contra a igreja de Jesus. Certo, gente? Olha só, então aqui no verso 7, essa besta, ela surge e representa o mal e vem para oprimir, perseguir o povo de Deus. Repare como Paulo está falando, olha lá, a ação de Satanás, dá uma olhada lá. A ação de Satanás, ela tem essa origem satânica. No verso 7, da onde que a besta vem, gente? Da onde que ela surge? Dá uma olhada na tua Bíblia aí. Ela vem do abismo, né? Tem a versão original, poço sem fundo, né? Que é o lugar da quinta trombeta. Põe pra gente, nós vimos a quinta trombeta, o 923 abriu o poço do abismo, da onde saíram lá aqueles demônios, aqueles gafanhotos. Está vendo? Nós vimos isso na quinta trombeta. E o João está nos dizendo que essa besta ela vem desse abismo. Mas essa é a informação que ele nos dá aqui no capítulo 11. No capítulo 13, nós vamos chegar lá. A besta vem do mar. Isso é uma característica do texto apocalíptico. Você não pode pegar literal, porque senão você funde a cuca. Você fala, mas peraí, quem é lá? Tá. Ele está tendo uma visão. Então, aqui veio do abismo. Depois vem do mar. Se os irmãos lembrarem, nós falamos que mar, geralmente na Bíblia, mostra o mundo. Né? É o mundo, é o mar. Né? Então, é uma besta que surge do mar, que surge do mundo, dos poderes aqui dessa terra, das nações. Portanto, queridos, olha para a gente desvendar aqui o Apocalipse capítulo 11, verso 7, diz que depois que essa besta surge do abismo, as testemunhas, depois que elas cumpriram a missão, isso é um ponto importante, depois que elas cumpriram a missão que receberam de Deus, essa besta, então, ela recebe permissão. A besta recebe permissão para fazer guerra contra as testemunhas e matá-las. E por que eu estou falando, eu estou enfatizando que elas recebem, a besta recebe permissão? Porque aqui no verso 7 não está dizendo que ela recebe permissão, mas acontece o seguinte, que o diabo e os agentes dele só podem agir debaixo da permissão do Altíssimo. Entendeu? Não tem vida própria. Não tem vida própria. Não existe isso. Impossível. Né? Entendem, irmãos? Sim ou não? Entende? Ele não briga de igual para igual com Deus. Deus, poderoso, Criador, Altíssimo, sabe de tudo. Cada pensamento, cada intenção, cada manifestação. Deus sabe de tudo. Ele permite e faz parte da história. E é Ele que escreve a história. Deus está no controle de todas as coisas. Não tem um inimigo ali que está concorrendo em pé de igualdade com o nosso Senhor. Isso não existe. Tá bom? Verso 8, olha o verso 8, gente, vai nos mostrar agora
isso aqui eu fiquei chocado. O tamanho da crueldade desse mundo contra a igreja de Jesus. Porque o Apocalipse do 8 para frente vai mostrar para nós toda a maldade. Como diz lá, a malvadeza mesmo. A malvadeza desse mundo, dessa sociedade, a perversidade. Sabe por quê? Porque o mundo tem alegria, fazem festa, eles vibram, eles comemoram ao ver os mensageiros do Altíssimo mortos. A sociedade. E a palavra de Deus não mente. E ela não volta atrás. Ela é verdadeira. As testemunhas vão ser expostas publicamente e a sociedade, judeus e gentios, a gente vai perceber isso aqui. Todos eles ali, é uma coisa impressionante, vão vibrar. Verso 8, eu vou ler aqui, diz assim: então as testemunhas foram mortas pela besta, e aí diz que os cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então a besta vai vencer as testemunhas, e aí a gente tem aqui o relato de que os cadáveres das testemunhas ficarão estirados na praça da grande cidade. Que grande cidade? Está se referindo a Jerusalém, cidade onde o Senhor foi crucificado, ok? Cidade onde o Senhor, está aqui, ó, verso 8, né? Onde o Senhor foi, a referência é essa, né? Onde ele foi crucificado, e cidade que espiritualmente é chamada aqui no texto de Sodoma e Egito. E por que isso? Por causa da grande depravação. Veja que no verso 1, no verso 2, tá, já falamos isso aqui, está tratando do templo, está falando do templo em Jerusalém, o pano de fundo é Jerusalém, esse é o pano de fundo da cidade santa, e o sentido que nós temos que concluir aqui é que João, ele tinha em vista, ele está vendo ali o poder da besta que se estende sobre a cidade santa, sobre Jerusalém, porque é claro que a Jerusalém física, a Jerusalém natural, a Jerusalém humana, né, ela é uma cidade como qualquer outra cidade, que está envolvida na cultura atual, né, com todo o pecado, e essa cidade que é a Jerusalém hoje humana, pecaminosa como toda cidade, é uma cidade que vai dar lugar para a nova Jerusalém. A Jerusalém, conforme os teólogos chamam, a Jerusalém escatológica, a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do trono do Senhor. Agora, um detalhe aqui para a gente matar a nossa curiosidade, meus irmãos. O texto aqui, o verso 8, ele cita 2 lugares lá do Antigo Testamento. Quais são? Sodoma e Egito. É óbvio que esses 2 lugares, está chamando a cidade de Jerusalém, está se referindo a essas cidades. É claro que essas 2 cidades aqui são cidades que são símbolos de lugares que são contrárias ao Senhor. Quando você vê lá em Gênesis 19, 1 a 11, põe para mim Gênesis 19, só está lendo, né? Está falando lá de Sodoma. Lembra lá que os habitantes tentaram, como eles trataram os anjos de Deus lá em Sodoma, lá, aquela perversidade que teve lá. Então, olha só, agora no Apocalipse, o Senhor está falando que Jerusalém está sendo comparada a Sodoma. Então, tem essa referência aqui. Então, Sodoma ela se torna a capital da perversão, capital de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldade, né, aqui nesse mundo. E o Egito? O Egito é o lugar onde o povo de Deus foi escravizado, né? Então, são 2 lugares muito ruins. Então, a Jerusalém aqui ela é comparada a esses 2 lugares que são contrários por Deus. E por que Jerusalém está sendo comparada? Por quê? O próprio texto responde. Olha aí, verso 8. Por quê que Jerusalém está sendo comparada a Sodoma? Porque
é onde crucificaram o Senhor, né? É ali, crucificaram onde o Senhor das testemunhas, é o Senhor das testemunhas ali, né, no contexto, é onde ele foi crucificado. Então, justamente esse é o sentido. E aí também aqui na visão de João, Jerusalém é aquela cidade que até aquele momento rejeitou o testemunho das testemunhas. Então, só para a gente não se perder, Jerusalém é a cidade aonde o Senhor foi crucificado. Mas 1.2, é também a cidade que rejeitou a testemunha do Senhor. As testemunhas, de uma forma muito clara ali, está testemunhando primeiramente em Jerusalém, e eles rejeitam o testemunho dos 2 profetas enviados por Deus para fazer de Israel o povo de Deus, para que Israel reconheça que Jesus é o Messias, para que Jerusalém volte a Deus. Então Jerusalém chega e mata as testemunhas. Portanto, meus irmãos, eu coloquei aqui só um dado aqui para a gente fazer a comparação. Põe para mim. Sodoma é perversão. Egito, escravidão. Olha que legal. E Jerusalém é o lugar onde o nosso Senhor foi perseguido e ele foi crucificado. Como a gente tem sempre feito, meus irmãos, uma comparação com o Antigo Testamento, a gente tem buscado sempre base nos textos proféticos. Olha que bacana. Não é a primeira vez, e isso eu acho muito legal, não é a primeira vez que Deus compara Jerusalém a Sodoma, e não é a primeira vez que Deus compara Jerusalém ao Egito. Né? Então nós estamos aqui no capítulo 11 do Apocalipse. Deus está comparando, né, espiritualmente, Jerusalém é Sodoma, Jerusalém é o Egito. Mas aí, se você dá uma vasculhada, a Sodoma, você vai encontrar o Senhor fazendo essa comparação em Isaías capítulo 1, verso 10. Muda para mim, por favor. E Ezequiel 16, 48 a 50. E Deus também faz essa comparação de Jerusalém ao Egito em Ezequiel 23, verso 8. Verso 8. Agora, tem um detalhe aqui que a gente não pode deixar de passar, meus irmãos. É que aqui no verso 8, está dizendo que os cadáveres das testemunhas ficaram estirados na praça, né? E como nós estamos naquele entendimento que tudo tem um motivo, o Senhor vai revelando aqui. Eu fui pesquisar sobre esse assunto. Na verdade, é o seguinte: corpos expostos sem serem sepultados no mundo antigo, olha que dado importante, é um significado de grande indignidade. Entendeu? É um significado de maldição. Lembre-se que o nosso Senhor, ele foi o quê? Crucificado. Maldito é quem for crucificado no madeiro. Então, é o tipo de morte mais indigna. O nosso Senhor sofreu. As testemunhas do Senhor, nesse mundo de iniquidade, passa por essa situação, por essa exposição, né, de ficarem indignos. O sentido é justamente esse, de serem expostos ali numa praça pública, porque ali no mundo antigo é justamente isso, o significado é de grande iniquidade, grande indignidade. Hoje também é.
Imagina um corpo que está lá abandonado, né, uma coisa indigna. E aí, se você vai buscar, se você vai olhar no texto sagrado, na Bíblia, nós também temos algumas referências que mostram isso, principalmente 3 textos, eu coloquei 1 Reis 21, 24, mas talvez o de Jeremias seja mais contundente, que mostra, aqui está falando, né, de Jezabel, os parentes que vão morrer, vai ficar lá o corpo estendido, né, os cachorros lambendo, se mostra assim, né, a crueldade, indignidade, o sentido é justamente esse. Então essas testemunhas do Senhor, elas na verdade são como o texto que diz, que é um texto maravilhoso, ali em Hebreus capítulo 11, verso 38, de que o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno desses homens. Né? Ali em Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé. O sistema faz justamente isso com os servos de Deus. Torna os servos de Deus, as testemunhas de Jesus, indignas diante desse mundo de pecado, ao ponto de expor essas testemunhas em praça pública. Mas, na verdade, é esse sistema pecaminoso que não reconhece a Deus é que é indigno. A verdade é essa. E vai chegar o momento, o tempo certo, em que o Senhor vai esclarecer todas as coisas. E tudo será revelado. E Ele é o Rei dos Reis. E benditos são aqueles que honram o Senhor e que declaram Jesus como Senhor de suas vidas. Verso 9, meus irmãos. Vamos ler juntos aqui o verso 9? Para dar aquela despertada. Verso 9, vamos lá, juntos, todo mundo. Então, línguas e nações, os cadáveres das 2 testemunhas sejam sepultados. Então perceba aqui que não é apenas Jerusalém, como eu falei agora há pouco, se liga um detalhe, não é apenas aqui Jerusalém que está envolvida nesse processo maligno, não é apenas Jerusalém, mas veja aí que o texto está dizendo povos, tribos, línguas e nações, ou seja, os não-judeus, ou seja, os gentios, todos irão contemplar, né, os cadáveres das testemunhas e não vão permitir que esses cadáveres sejam sepultados, estão lá expostos, estão lá indignos, ali naquela praça, né, e querem que o crime fique exposto publicamente. O sentido é esse, entendeu? Para que ninguém esqueça, larga lá, o sentido é justamente esse, quem é o cadáver? O cadáver é testemunha. Quem são as testemunhas? É a própria igreja de Jesus, a igreja que cumpre o propósito de pregar o evangelho e ser testemunha da verdade de Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. E aí, meus irmãos, veja só, talvez, para que alguns não fiquem assustados, talvez, quando nós olhamos aqui esse título, não signifique que todos os cristãos serão mortos naquele período. Talvez não seja isso. Mas uma coisa é certa, vai chegar esse momento onde as testemunhas serão mortas, sobretudo no sentido de que a mensagem do evangelho não será mais pregada. Sobretudo o sentido é justamente esse. O testemunho da igreja, o testemunho da mensagem do evangelho será interrompido. Não poderá mais ser pregado. E isso certamente vai acontecer, que a igreja como instituição, como povo de Deus, não terá mais poder de ação, não vai mais poder pregar, não terá mais influência. Acabou. Morreu, o sentido é esse. E aí nos parece aqui, meus irmãos, aqui no verso de número 9, que Jerusalém, né, a Terra Santa, ela está numa espécie de aliança com o mundo. Porque está todo mundo na mesma visão. Né? Eles vão estar contentes, nós vamos ver aqui no próximo versículo, vão estar ali vibrando, todos simpatizantes do mesmo ideal. Qual é o ideal? Aniquilar a igreja, aniquilar a mensagem de Jesus, aniquilar as testemunhas do Altíssimo, tanto gentios quanto judeus, unidos pelo desprezo a quem leva a mensagem. Desprezo.
E aí, a exposição aqui dessas testemunhas que estão mortas, será por quanto tempo mesmo aqui, gente? 3 dias e meio. Olha aqui um detalhe, para a gente não perder o fio da meada. Pela terceira vez, nós encontramos aqui no capítulo 11, essa contagem de 3 tempos e meio. É a terceira vez que nós vemos aqui. E esse é um número que, temos dito isso, é um número que aponta para um tempo, mas é um número simbólico. Será a morte que será exposta, né? O evangelho silenciado, a igreja silenciada por 3 dias e meio, é o que vai acontecer. Ou seja, é um tempo de calamidade, é um tempo de maldade, é o tempo determinado para a besta vencer. Matou as testemunhas. É o tempo em que a besta vencerá. O iníquo vencerá. E é incrível que o mundo irá festejar isso. Nós já tratamos aqui no verso 2 dos 42 meses. Dá uma olhada na tua Bíblia lá. Essa é uma expressão que aponta, se liga nisso, para metade de um tempo. Né? E, novamente, não pode, não deve ser tomado ao pé da letra. O sentido não é esse. Nós encontramos as expressões 42 meses, 3 dias e meio, um tempo, tempos e meio tempo, etc. Né? Vai referir, aqui nós estamos aqui olhando aqui, o que nós encontramos aqui no verso de número 9. Né? São 3 dias e meio, é a metade de um tempo inteiro, é a metade de uma semana, é esse tempo, essa metade, esse tempo curto de sofrimento. É justamente isso. Então, não são números exatos de acordo com o nosso calendário. Tem que tomar muito cuidado. Porque eu sei que muitos irmãos falam, não, é ali, são 3 e meio. Calma, tenha cautela. Nós estamos num texto altamente simbólico. O tempo em que as 2 testemunhas vão profetizar, e que nós já lemos, serão 1260 dias. Primeira metade, exatamente. E o tempo em que as 2 testemunhas ficaram mortas, 3 dias e meio, segunda metade. Segunda metade de um tempo inteiro. Então, o que está sugerindo? O que nos mostra? Fala-se, portanto, de um tempo completo. Metade de um tempo, a igreja que sai para vencer. Ouça isso, a igreja ela é invencível, proclama o evangelho. Mas depois a besta que surge do abismo, ela se levanta e ela vai e mata as testemunhas, para se completar um tempo inteiro. Segundo os escatologistas, isso nos remete à última semana das 70 semanas de Daniel, que nós já vimos aqui, né? Ali em Daniel, capítulo 9, joga para a gente, 9, 24 a 27, está falando aí. Eu não vou ler, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas está aí, você dá uma nota na tua Bíblia, veja lá, você vai perceber lá, essa é a chamada semana escatológica de Daniel. Então, tem um pessoal que se debruça sobre esse texto e fica ali, gasta tempo, e que pensam, né? E que tentam desvendar aí o sentido, e qual que é o sentido de tudo? O livrinho, como que era o primeiro sabor do livrinho, gente? Depois é amargo, mas vamos lá, caiu na boca, tá doce, chegou no estômago, amargo, não é? É justamente isso, doce, a pregação do evangelho, né? Faz sentido isso, irmãos? Olha só, o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo disseminado, é o tempo da pregação do evangelho. Daqui a pouco não mais, as testemunhas são caladas, o evangelho não é mais pregado, é o tempo de terrível tribulação, a igreja estará entregue na mão do inimigo, o inimigo matará a igreja, as testemunhas, por 3 dias e meio, a igreja ficará lá morta, cadavérica. Tem cadavérica? Cadavérica, entendeu? Aniquilada.
né? Sem vida, nada disso. Então, perceba que é um tempo abreviado de grande tribulação. Põe para mim Mateus 24, 21, 22. Jesus, ele cita isso. Haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio. A gente está tentando fazer toda uma conexão de Apocalipse com Paulo, com os evangelhos. Jesus fala, nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, já lemos esse texto hoje, nenhuma carne salvaria, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tá bom? Então, dá uma olhadinha depois na sua Bíblia, Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, que refere-se à última das 70 semanas de Daniel. Último versículo, verso 10. Vamos lá, o verso 10, vou pedir para as irmãs lerem, desde lá da Nata até a Abel, aqui, bem forte. Vamos lá, irmãs. Verso 10. Os sobre a terra. Rapaz, que perversidade. Que negócio incrível, é sério isso. Oh Deus, Deus tem que ter misericórdia mesmo. Presta atenção nisso. Você que prega a palavra de Deus, você que gosta do testemunho, Vânia, os missionários, olha o tamanho da perversidade. Por isso que é parte aqui da tribulação, esse meio tempo, esse um tempo, 2 tempos, mais meio tempo, que refere-se à metade de um tempo inteiro, imposta pela besta, pelo anticristo. Por isso é que a gente fala que a tribulação é para os crentes mesmo. Tem crente que fala, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Oxalá seja verdade, mas... Olha aí, olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou, vai chegar o tempo, e é você, é para a igreja que ele fala. Não está dando mensagem para quem está lá na boate. Não está dando mensagem para quem está lá na... Entendeu? Na esbórnia. Né? É para a igreja, prepare-se. Cuide do seu coração. É para justamente a igreja. Os habitantes aqui dessa geração, quando acontecer, parece que tudo se encaminha, mas a gente não sabe. Mas esses habitantes aqui, eles vão rejeitar. Mas hoje já rejeitam. Mas eles vão rejeitar, eles vão tripudiar na morte das testemunhas do Senhor. Olha o verso 10, bate o olho de novo aí na tua Bíblia. Os habitantes sobre a terra se alegrarão por causa da morte das testemunhas. Veja que a mensagem que era dirigida e é hoje, mas era dirigida aqui no tempo, será dirigida a toda a terra. Todos os povos pagãos, ímpios, os incrédulos, aqueles que rejeitam ao Senhor, a mensagem do Evangelho, e eles vão rejeitar. E por quê? O que o Evangelho faz? O Evangelho, ele denuncia a perversidade. Não pode ser o Evangelho açucarado. Não é? O Evangelho que fala só do amor. O Evangelho de Cristo denuncia o pecado. Toda a transgressão contra Deus. O Evangelho é a mensagem do arrependimento. E as pessoas rejeitam isso. Elas rejeitam. O texto está dizendo aqui, claramente, que eles mataram, eles estão festejando por causa da morte dos profetas, e esses profetas estavam fazendo o quê, gente? Atormentando aqueles que moram sobre a terra. Atormentando. Estava atormentando os habitantes da terra, porque é justamente isso que nós falamos agora há pouco. O Evangelho, ele é doce, ele é amargo. Ele leva a esperança da salvação.
Mas ele também leva condenação, salva e condena os repulsivos, condenam aqueles que rejeitam. O evangelho também tem esse teor, tem esse poder. Então as pessoas se alegraram tanto com a morte das testemunhas do Senhor, conforme nós lemos aqui, ao ponto de enviarem presentes uns aos outros para expressar a sua alegria. Para esse período de Natal, por quê? Qual era o motivo? É Natal? É aniversário? Não. Estavam mandando presente uns para os outros por causa da morte das testemunhas do Senhor. O mundo comemorando. Tipo, finalmente nos livramos desses crentes. Ainda bem, não tem mais. Finalmente nos livramos dessa gente. Gente chata, que só fica falando de Deus, 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 Deus. Não aguento mais, não é? É isso. Não aguento mais. Nos livramos. É o que está dizendo o texto sagrado. Eles estavam ali comemorando. Acabou. Esse povo chato que fica falando, atormentando. Tudo é pecado para eles. Fica falando de Deus, fica falando de Jesus. Nos livramos. Vamos fazer festa, meus irmãos. Então, por isso que eu falo, não dá. O apóstolo João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Nós não somos do mundo. O mundo não tem nada a ver com as coisas de Deus, puro escárnio. Diz o texto aqui que as testemunhas do Senhor atormentavam o mundo. Atormentavam por quê? Porque de falar a verdade, pregar a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento. Eles não querem ouvir, eles querem continuar na lama do pecado. Então, estavam ali atormentando. Então, para a gente encerrar, pense um pouco na sua vida. Porque a gente olha para um texto desse, a gente tem que pensar na nossa vida. No texto do WhatsApp, eu disse o seguinte, olha, é a morte das testemunhas, beleza. Qual é a implicação que tem isso na sua vida? O que isso diz a respeito a você? Será que a sua vida, a sua mensagem tem atormentado as pessoas que estão ao seu lado? Porque as testemunhas aqui as pessoas comemoraram a morte delas porque elas atormentavam com a mensagem delas. A mensagem que eles estavam pregando. Será que nós temos atormentado, meus irmãos? Nem se for um pouquinho assim, ó, um tiquinho assim. Você tem atormentado? Com a mensagem, com a sua vida, com as coisas que você fala da palavra de Deus. Você atormenta quando você tem a possibilidade de falar de Jesus? Como que eu posso atormentar? Pastor, você pode atormentar com uma vida de dignidade, uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de coragem, de falar do amor de Jesus quando você tem a oportunidade. Falar com amor, claro, mas falar a verdade, é assim que nós fazemos. Você atormenta quando você fala do pecado. Quando você fala do pecado. Eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa dias atrás e ela falou, olha, eu vivo uma vida como aquela mulher lá do poço lá de Jesus lá. Eu falei para ela, olha, desse jeito você não vai encontrar paz. Você não vai encontrar a salvação. Você precisa resolver a sua vida. Não é assim que Jesus quer que você viva. E são coisas que não são fáceis, porque as pessoas não querem saber disso, mas nós temos que falar. Na graça do Senhor, no amor de Cristo. Tem que causar um pouquinho de tormento para que haja arrependimento. Você atormenta quando você tem coragem de falar do Deus Todo-Poderoso. Você atormenta quando você tem coragem de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele morreu na cruz para salvar. E que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém pode ir ao céu. E precisa reconhecer que Ele é o único Senhor. Aí você atormenta. Nós vamos terminar e eu estava me lembrando, quando Paulo pregou ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, para os Efésios, em Atos 19,
ele diz o texto que ele pregava. Você lembra lá do texto? O que aconteceu? Ele pregava e as pessoas colocavam as mãos nos ouvidos e ficavam gritando: grande, grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos... Não queriam ouvir Paulo. Paulo estava atormentando. Paulo estava atormentando. Grande é a Diana dos Efésios. Talvez você vai pregar com amor e as pessoas vão colocar as mãos nos ouvidos, vão falar: grande é a Aparecida do Brasil. Grande é a Aparecida do Brasil. Mas você, com coragem, cheio do Espírito de Deus, você vai cumprir o teu papel, porque você é uma das testemunhas. Você é testemunha. Testemunha que prega o Evangelho. Satanás, a besta, o anticristo, em sua rebelião subversiva contra Deus, sempre contra Deus, vai fazer de tudo, falar de tudo, para usar todos os poderes do mal, os governos corruptos aqui dessa terra, para destruir, para aniquilar a igreja, o povo de Deus. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: o Senhor tem os seus escolhidos. E os seus escolhidos abrem a boca para testemunhar. Os seus escolhidos testemunham, pregam o Evangelho. Portanto, a igreja é provada? Sim. A igreja ela é provada. Mas ela vence, ela nunca é desamparada. Ela nunca é desamparada pelo seu Senhor. Confie no Senhor que você serve, que você ama. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós paramos aqui nessa aparente derrota. As testemunhas estão mortas. 3 dias e meio. E Deus permitindo, vamos concluir o capítulo 11 na próxima quarta. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Sabemos que o tempo urge e Pai Santo, que o Senhor possa nos fortalecer os nossos passos, ajudar-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti, a realmente sermos luz nesse mundo, Pai. Nossa vida é muito breve, passa rapidamente, Deus, e daremos conta ao Senhor do Teu chamado. Fomos eleitos, selados pelo Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia, Deus, dessa terra, tenha misericórdia desse planeta, tenha misericórdia dessa sociedade. Sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor tem os seus. Deus, que o Senhor possa resgatá-los, usa a igreja, suas testemunhas, os missionários, pastores, pregadores, os membros da igreja, todos aqueles que fazem parte do Teu reino, Deus, a proclamar que Jesus é o Senhor. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê sabedoria, Pai, para falar do amor de Cristo. Precisamos falar, Deus, fomos chamados, somos testemunhas da vida que o Senhor implantou em nós. E somos gratos por isso. Continue nos abençoando, continue abençoando esse estudo, que esse estudo, Deus, possa falar aos nossos corações, que possamos, Deus, estar aprendendo, tornando-nos mais sábios na Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.